Bom, então vamos lá. O termo correto não é planta carnívora, e sim planta insetívora, pois a maioria dessas plantas se desenvolveu para capturar insetos e não pequenos roedores e mamíferos. Apesar de algumas espécies muito grandes como essa daqui capturar até mesmo roedores, insetos, pequenos morcegos, mamíferos, lagartos e até mesmo alguns anfíbios, a maioria dessas plantas evoluiu para capturar insetos e logo o nome delas correto são plantas insetívoras e não plantas naturalmente carnívoras. É que plantas carnívoras é mais legal de falar. Bom, essas plantas carnívoras surgiram há cerca de 65 milhões de anos atrás. E acredita-se que essas plantas se desenvolveram para capturar insetos a partir do momento que passaram a ser atacados por pragas. Além disso, foram diversas condições extremas que fizeram com que plantas como as nepentes e até mesmo as pinguículas desenvolvessem armadilhas para adquirir nutrientes de outra forma. O que acontece? No caso das plantas carnívoras, na maioria das vezes elas vêm de solo muito pobre, fazendo com que as plantas necessitem capturar insetos para adquirir nitrogênio e nutrientes para que possam se desenvolver. Uma outra teoria que também é muito falada a respeito do aparecimento dessas plantas está relacionado ao tipo de armadilhas que cada uma delas desenvolveu. A maioria dessas plantas desenvolveu armadilhas de acordo com o seu ambiente, com o seu habitat. No caso das dioneias, armadilhas que abrem e fecham, formadas por um sistema de gatilho. No caso das nepentes, esses assídios, na maioria das vezes, eles são escorregadios, permitindo com que alguns insetos ao entrar, borboletas, enfim, e alguns outros tipos de besouro, ao caírem aqui dentro, não consigam sair de dentro das suas armadilhas. No caso das pinguículas, que são essas plantas daqui, os insetos acabam ficando grudados. Isso também acontece com as dróseras. Os insetos acabam ficando grudados nas folhas, permitindo com que essa planta faça a digestão desse inseto e adquirindo os nutrientes que ela precisa para crescer. Mas não se iluda achando que essas plantas necessitam exclusivamente de insetos para sobreviver. A fonte de carbono que provém dos insetos não é suficiente para que essas plantas tenham vantagem sobre as demais, ou para até mesmo para que essas plantas consigam evoluir ou apresentar uma taxa de crescimento considerável, fazendo com que essas plantas ainda assim dependam da fotossíntese. Muitas pessoas acreditam que pelo fato dela adquirir inseto, ela não precisa ter as condições normais de uma planta comum. Apesar de serem plantas carnívoras, como nós vamos chamá-las ao longo desse curso inteiro, elas continuam sendo plantas e necessitam fazer a sua fotossíntese. Por isso é muito importante analisar as condições de cada uma das espécies que forem apresentadas e mesmo assim das espécies que você vai adquirir antes mesmo de tê-las no seu cultivo. Algumas delas necessitam de condições extremas especiais, como umidade, substrato, irrigação e luz. A fotossíntese é algo crucial para a evolução dessas plantas e a sua taxa de crescimento. Os insetos são apenas um complemento da sua alimentação a partir do momento que essas plantas já evoluíram. As primeiras plantas carnívoras foram descobertas em 1768 pelo botânico inglês John Ellis. Ele ficou maravilhado pela forma como a Dionaea muscipula, que é essa planta daqui, capturava os seus insetos. 100 anos depois, Charles Darwin, baseado na teoria da evolução das espécies, publicou o primeiro livro dedicado a plantas carnívoras do mundo, é o Insectivorous Plants. Traduzindo para o português, plantas insetívoras. A partir daí, milhares de outras espécies foram descobertas pelo mundo afora. E vários colecionadores apaixonados, botânicos, robistas, têm se encantado cada vez mais com essas espécies. Para uma planta ser caracterizada como plantas carnívoras, que elas sigam 3 condições especiais. A primeira delas é a atração, e muitas plantas utilizam vários recursos diferentes. No caso das nepentes, elas utilizam o néctar e as cores fortes. No caso das dioneias, elas também produzem uma secreção de néctar nas suas bordas, mas na maioria das vezes é a sua coloração forte entre o contraste do verde para o vermelho, fazendo com que algumas espécies de insetos se encantem por essa cor. No caso das pinguículas e outras espécies também, a produção de néctar nas suas folhas faz com que os insetos caiam ali dentro. Outro fator muito importante para que uma planta seja caracterizada como plantas carnívoras está relacionado à captura. As diversas famílias que nós vamos estudar nesse curso também possuem mecanismos totalmente diferentes para a sua captura. No caso das nepentes, o néctar é apenas o chamariz. Um grande passo importante
dessa armadilha está relacionado na disposição do peristômio, ou seja, essas pequenas ranhuras, ó, tá vendo? Essas pequenas ranhuras fazem com que o inseto escorregue para dentro da planta. E aqui dentro tem um líquido que é responsável por fazer a digestão. E o terceiro e último ponto para que essas plantas sejam caracterizadas como plantas carnívoras é fazer a digestão do inseto. As nepentes fazem a digestão do inseto, ou seja, a absorção dos nutrientes a partir do líquido que tem dentro da planta. A dioneia também, a partir do momento que ela fecha, ela também produz um líquido, que será o responsável por fazer a absorção também e a digestão dos nutrientes do inseto. As pinguículas também possuem esse mecanismo. Em suas folhas encontram-se pequenas cerdas, que são as responsáveis por fazer a captura e também a digestão desse inseto. A partir do momento que essa planta captura a sua presa, automaticamente aciona o mecanismo de digestão. Quanto mais a presa se bate, mais ela fica presa nessa armadilha. E é assim que são classificadas as plantas carnívoras. Recapitulando, para uma planta carnívora ser classificada como tal, ela precisa primeiro atrair o inseto, depois ela precisa capturar esse inseto e por último ela precisa comer esse inseto. Bom, e a partir daí nós passamos a entender um pouco mais a respeito dessas plantas que têm encantado milhares de pessoas pelo mundo afora. São milhares e milhares de hobbyistas pelo mundo inteiro. Pessoas que são apaixonados por essas plantas e possuem coleções realmente de dar inveja. Existem alguns cultivadores que são especializados em plantas carnívoras aqui no Brasil também. Alguns deles como os maiores produtores de nepentes e de dioneias. A maioria das floriculturas também possui dioneias, possuem nepentes, mas se você quer encontrar espécies ainda mais específicas, fiquem ligados nos próximos capítulos, pois eu vou explicar para vocês como adquirir essas espécies e até mesmo como que funciona a área dos hobbyistas. Bom, galera, então nós estamos chegando ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado e até daqui a pouco.